Bom dia, meu nome é Isabela Mota. Eu sou Caroline Soares. Bom dia, meu nome é Gabriel Gouveia. Nós somos o terceiro MN do curso de Técnico em Nutrição integrado ao ensino médio. E hoje vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela Andréa Clemente, cujo tema é Alternativas para a Melhoria da Seletividade Alimentar em Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A justificativa para a escolha do tema veio a partir de diversas pesquisas realizadas, onde notou-se que as pessoas com transtorno do espectro autista, que pode também ser chamado de TEA, ou até mesmo o autismo em si, possuem uma significativa seletividade alimentar. Brevemente, bem resumidamente, o que seria essa seletividade? É a escolha excessiva de alimentos, onde há a exclusão de diversos deles e, consequentemente, a falta de muitos nutrientes que são essenciais para a saúde. Nos dias em que se vive hoje, a ciência é muito avançada, mas mesmo com a ciência tão avançada e com tantos estudos acerca da saúde, também no âmbito nutricional, encontrar pesquisas e artigos relacionados ao autismo foi muito difícil, que trouxe uma dificuldade muito significante para a realização do trabalho, mas também uma curiosidade e um desejo de aumentar o conhecimento e também as investigações acerca do assunto. Como eu disse, a escolha do tema veio a partir da valorização da inclusão social, pois todos merecem uma alimentação saudável e viver uma vida nutricionalmente correta. Como a Isabela falou, é muito difícil achar pesquisas sobre os TEA, né? Então, nesse sentido, o objetivo do trabalho é a integração dos TEA no âmbito nutricional, principalmente, assim como a disseminação do conhecimento sobre suas especialidades e individualidades nutricionais, que são pouco conhecidas, para que assim os TEA possam ter uma alimentação e principalmente os aspectos nutricionais adequados, planejando assim uma solução a partir das preferências e rejeições organoléticas dos grupos e texturas alimentares. Para introduzir ao assunto, eu vou explicar brevemente o que é o autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Não existe ainda uma conclusão, algo concreto do que é ele, mas o que a ciência é o mais aceitável hoje, digamos assim, o significado é uma falha de comunicação de diferentes regiões do cérebro. E as principais características é, principalmente, a dificuldade de interação social, a dificuldade que eles possuem de mostrar sentimentos. Dependendo do grau de severidade, se for muito elevado, é difícil, às vezes, até de um filho mostrar sentimento para a mãe, mostrar felicidade, mostrar tristeza também. Assim como existem também os graus mais leves. E também eles vivem uma vida muito repetitiva, sempre a mesma rotina, e incluir coisas novas para eles, às vezes, significa algo ruim. Ou seja, incluir novos alimentos, incluir novos hábitos, ou até mesmo novas pessoas, significa algo ruim para eles, o que dificulta ainda mais em ofertar alimentos novos. Ocorre de 8 a cada 10 mil pessoas, então pode sim ser considerado raro, e na maioria das vezes é no sexo masculino. Com as pesquisas que foram realizadas e os resultados, pode-se ver que realmente é comprovado que afeta geralmente os meninos mesmo. Bom, como dito, né, pessoas com transtorno do espectro autista, elas possuem uma certa dificuldade no relacionamento e na interação social. Isso porque nós, seres humanos, quando nós conversamos, nós interagimos, existem 4 estímulos que agem sobre nós: a visão, a audição, a visão periférica e a audição periférica. Pessoas autistas, elas têm uma sobrecarga desses estímulos. Então, as formas que elas encontraram para sair dessa sobrecarga são as estereotipias, o distanciamento, o evito de contato. São formas para que eles não se sintam sobrecarregados durante essa interação social. Isso acontece porque várias partes do encéfalo de pessoas autistas possuem alterações, como, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo, ele possui um maior volume do seu lado direito, que é a parte que é responsável pelo armazenamento e formação de memórias a longo prazo.
E o corpo mammiliar e o córtex entorrinal, que trabalham juntos, eles possuem uma hipoativação, ou seja, um pouco funcionamento. Essas duas áreas são as áreas que atuam sobre os reflexos alimentares e sobre a sensação de aspectos sensoriais ou motores. Portanto, isso confirma o que a Isabela já falou sobre a dificuldade de introdução alimentar. Sendo assim, a dieta, né, o cardápio dessas crianças sendo pouco variáveis. E isso é por conta da seletividade alimentar, que altera negativamente o estado nutricional dessas crianças. Bom, resumidamente, o que seria a seletividade alimentar? A seletividade alimentar, elas são dificuldades comportamentais ou sensoriais. Ou seja, pode ser tanto a recusa do alimento ou não querer o alimento, né? Não querer ingerir o alimento por conta da como ela olha o alimento, como ela sente o cheiro do alimento, né? Entre outros aspectos sensoriais. Isso pode acarretar numa má nutrição dos indivíduos, podendo apresentar uma carência nutricional de micro ou macronutrientes. Por exemplo, se uma criança recusa alimentos ricos em ferro, ela pode culminar numa doença, né, anemia. Então, juntamente a anemia com o autismo, traz um estresse muito grande para a família. E, juntamente com a rejeição dos alimentos, a família precisa da ajuda da abordagem multiprofissional envolvendo médicos e nutricionistas. Bom, juntando tudo isso que foi falado, eu vou falar agora um pouco sobre a dificuldade da apresentação de novos alimentos. Como o Gabriel falou, existe um comportamento dessas crianças, específico dessas crianças, para a recusa dos alimentos. E é muito importante o responsável por essas crianças entenderem e compreenderem a negação deles pelo alimento. A criança ela vai ficar mais agitada, ela vai chorar, vai ficar agressiva, vai bater no prato, ela pode cuspir na comida também. E a forma dela falar que ela não quer, que ela não gosta. E também os pais ou responsáveis precisam entender algumas coisas na hora de ofertar o alimento. Por exemplo, crianças autistas, elas não têm o costume de gostar de entrar em contato com o alimento. Então, você dá o alimento na mão dela para ela, assim, colocar na boca, para ela provar. Ela não gosta e ela também não gosta de fazer sujeira, porque eles são pessoas extremamente organizadas por conta da questão da rotina e estereotipos. A metodologia utilizada foi um questionário virtual via Microsoft Forms, onde foi apresentado o termo de consentimento e todo o questionário foi preenchido pelos responsáveis dessas crianças e adolescentes. As questões foram elaboradas a partir de todos os estudos que já foram feitos e também com algumas outras questões para maior entendimento e compreensão sobre as preferências organolépticas individuais e gerais dessas crianças e adolescentes. Algumas das questões foram sobre a seletividade, se elas apresentam sim bastante seletividade, se não, ou se ela apresenta pouco, quais as refeições realizadas e onde elas são, se essas crianças têm costume de comer entre as refeições, qual a temperatura de preferência, se ela prefere doce, se ela prefere salgado, quais são os grupos alimentares de maior recusa e as texturas de maior recusa também. Também foi questionado aos responsáveis sobre o prato que a criança mais gosta de comer e o prato que ela não come de jeito nenhum. Bom, primeiramente é importante salientar que todos os 21 indivíduos assinaram o termo de consentimento e a partir disso os resultados foi comprovado que a maior incidência acontece sim em indivíduos do sexo masculino, sendo 76% desses indivíduos do sexo masculino e apenas 24% do sexo feminino. Já a seletividade alimentar, Carol, pode passar para mim, por favor? A seletividade alimentar, ela acontece em mais de 50% dos casos, sendo 62% sim, parcialmente, 29% sim, muita, 9% não e 0% não sei. Ou seja, mais de 50% dos indivíduos apresentam sim a seletividade alimentar. Dentre outros resultados, é importante frisar também sobre quais refeições as crianças e os adolescentes realizavam, sendo que a maioria realizava almoço e jantar,
no mesmo dia, mas se nenhuma dos indivíduos realizava todas as refeições. Isso acarreta também numa interferência na quantidade de energia ingerida durante o dia. Ou seja, pode acarretar numa ganha ou perda de peso durante a infância, adolescente e durante toda a vida da pessoa. Para a digestão de novas alternativas da alimentação, os indivíduos foram questionados de acordo com a sua intolerância a texturas e grupos alimentares. Nas texturas, as existências foram 12 para viscosa, 13 para pastosa, 5 para crocante, 7 para gelatinosa, 3 para ensaladiça, 2 para macio, 5 para quebradiça e 6 para secto molhado. Ou seja, viscosa e pastosa são as texturas que mais apresentam resistência nos indivíduos. Já nos grupos alimentares, foram 11 para resistência em legumes e vegetais, 8 para frutas, 9 para leguminosas, 3 para as carnes, 2 para leite e derivados, 6 para tubérculos e raízes, 3 para cereais, 15 para folhas. Assim, sendo folhas a de maior resistência, carnes, cereais, leite e derivados de menor resistência. A partir desses resultados, sugere-se, então, algumas alternativas, juntando o grupo negado com a textura de menor rejeição. Por exemplo, a beterraba, que é do grupo das raízes, ser fornecida sendo base de um bolo ou de um soufflé, assim tendo a textura macia para que a criança queira comer. Já a couve, né, que faz parte das folhas, sendo que apresenta maior resistência, apresentado de forma crocante em chips de couve. A berinjela e a abobrinha, do grupo das hortaliças, sendo apresentado com uma fonte proteica animal, né, as carnes, e macio também. Então, portanto, uma esfirra de carne com tempero de berinjela, um bolinho de abobrinha com carne moída, e, por fim, as leguminosas, representando o grão de bico, que pode ser fornecida como uma quiche, né, que tem aspecto quebradiço, junto com uma proteína animal também, um frango, e requeijão, né, que seria o leite e derivados. Nas considerações finais, então, pode-se observar que os grupos de maior intolerância são as folhas, os legumes e as leguminosas, assim como o Gabriel acabou de citar. E as texturas de maior intolerância é a pastosa, gelatinosa e viscosa. As preferências das pessoas entrevistadas, os grupos alimentares que elas têm preferência são os leites derivados, os cereais e as carnes. E as texturas macia, estaladiça, quebradiça e crocante. Levando em consideração tudo isso, o grupo pensou em algumas preparações e que facilitaria a aceitação dos alimentos que são negados. A preparação do alimento com a criança também poderia ajudar, pois traria aquela satisfação dela de pensar que ela ajudou a preparar o próprio alimento, ela ficaria orgulhosa e também traria um desejo de experimentar aquilo que ela mesma preparou. E a apresentação do prato também é algo que chama muito a atenção, pois, por exemplo, apresentar um prato comum, qualquer, montado normalmente, e em vez disso apresentar um rostinho montado, uma paisagem, também vai chamar a atenção da criança, para que ela tenha mais desejo de comer aquilo que, se fosse colocado de maneira normal, ela não teria desejo. Aí está as referências bibliográficas e agradecemos todos que assistiram até aqui. E é isso.